E é isso aí, gente. Estamos de volta, né? Estou um pouco mais inchado, né? Porque. Brincadeira. Delícia, gente. Delícia. Vai lá, conheça um pouco mais desses produtos e peça em casa que você vai com certeza gostar de verdade. Bom, como eu disse no final do último bloco, né? A gente sempre tem aqui a participação valiosíssima do Vanderlei Pérez, que nos traz sempre a imagem do dia, né? Uma imagem trazida de uma outra Teresópolis, em um outro momento da nossa história, para que a gente possa refletir um pouco sobre o que está acontecendo no nosso presente, para que a gente consiga, de certa forma, entender como pode ser um futuro melhor aí, a partir das nossas ações, né? Essa é a proposta da foto do dia e a gente tem o prazer de receber aqui sempre o Vanderlei trazendo essas novidades para a gente, né? Que apesar de serem fotos de muitos anos atrás, são sempre novidades, né, Vanderlei? Eu acho que isso que é o grande barato. O Vanderlei hoje está acompanhado do Léo, olha só, gente, olha a responsabilidade. Bom dia, chefe. Bom dia, meu caro. Estamos aí para mais uma foto do dia. Pois é, né? E eu acho que o grande barato é isso, né, Léo? Apesar de ser uma foto, às vezes a gente mostra foto aqui de 100 anos, né? A foto tem 100 anos. E é uma novidade, né? Isso que é o grande barato de trabalhar com essa realidade. E o interessante, você primeiro faz uma primeira leitura da foto. E quando você submete a foto a outras pessoas, aquela leitura se multiplica, porque ela vai se misturando na vida das pessoas que trazem outras informações sobre as fotos. Vão agregando, né? Que no grupo Reminiscências é a coisa que mais acontece. Exatamente isso, né? É exatamente isso que acontece. Rodrigo, bota na tela pra gente aí, então, a imagem do dia. Rodrigo não, o Ricardo que tá lá. Ricardo, bota aí, por favor, pra gente acompanhar. Tá aí, né? A Kombi eu conheço, chefe. A Kombi é bacana. A Kombi define que a foto é dos anos 70, né? Anos 70, exatamente. Essa é uma fotografia interessante. Eu recebi essa fotografia essa semana das mãos do gráfico Ivaí. Está com 82 anos, continua trabalhando. Está fazendo encadernação. Está fazendo encadernação. Caramba, é a profissão dele, né? Olha que vitalidade, gente. Tem o seu negócio aqui pertinho da gente, na Carmela Dutra. E ela mostra um sítio histórico da cidade, que as pessoas não se dão muito conta disso. Ali é a Casa Editora Evangélica, na reta. Então, atrás da Kombi ali, aquela casa que durou até pertinho dos anos 80, ela ficou meio que despercebida. Meio largada. Meio largada, as pessoas não notaram ela. E ela foi ao chão sem as pessoas nem reclamarem. Mas ali funcionou uma gráfica, Casa Editora Evangélica, do inglês Stuart McNair. Ele morreu no final dos anos 50. É um missionário inglês que circulou pelo Brasil inteiro e resolveu montar uma gráfica em Teresópolis. E aqui ele produzia hinários, ele é autor de vários hinos da harpa cristã, do cantor cristão. Você tem lá os hinos, as letras dele, né, letra e música dele. E aqui ele produzia textos direcionados para pastores, para orientar aquele processo de evangelização que havia no Brasil, né? Isso foi para o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro é uma figura conhecidíssima no meio evangélico, e aqui em Teresópolis ele é ignorado, como é ignorado também a imagem da Casa de Pedra, que numa fotografia na sequência a gente mostra essa casa, onde ela está menos poluída, né? Então você tem bacana, tá ali a Casa de Pedra. Legal. Esse imóvel existiu em Teresópolis e ninguém tinha fotografia disso. Gente, mas... Essa imagem é de um livro dele de reminiscências, onde mostra a Casa de Pedra. E depois foi feita uma construção um pouquinho à frente, ela teve uma alteração, e mais nova então é aquela imagem. E ela ficava do lado dessa casinha ali, a casa do Dr. Gusmão, na reta. Você tem o posto de gasolina, do lado a igreja cristã, que é o antigo Clube das Rosas. Depois essa casinha, que é a casa do Gusmão. Do lado tinha uma casa maior, e ao lado dessa casa maior, quase chegando ao Correio já, é onde tinha a Casa Editora Evangélica. E nessa casa trabalharam os gráficos da cidade, Moisés Ramos, Rubens Pinto, agora Raimundo, disso, né? Pastor Mendonça, todo mundo. Não, ali surgiu aquele prédio da UERJ, né? Aquele prédio da UERJ é onde tinha essa Casa Editora Evangélica nos anos 70. O prédio da UERJ, que antes de ser prédio da UERJ, foi a Big One. Big One, a Big One, é um tio de segundo grau meu que construiu, e no terceiro andar parece que estava previsto ter jogo, né? Também. Caramba, olha que coisa, né? Agora você imagina, Rica, volta para aquela imagem lá da Casa de Pedra. Você imagina essa casa preservada, essa imagem aí mesmo, coloca na tela. Você imagina essa casa aí preservada e servindo como um centro cultural. Ela tinha sua no importância, centro né? da cidade.
Olha que imagem imponente. Olha o que a gente perdeu na história, né? Às vezes revolta um pouco quando a gente vê certos patrimônios perdidos. Da Casa de Pedra, essa é a única imagem que eu tinha até uma semana atrás. Depois eu consegui mais essa segunda imagem, que é uma imagem do nosso tempo. Ou seja, quando eu cheguei aqui em 77, em Teresópolis, ainda tinha essa casa ali. E ela ficou tão envolvida por outras construções, um matagal na frente e tal, as pessoas não perceberam ela, até surgiu o prédio, né? E ali, dentro dessa gráfica, que é a gráfica da Casa de Pedra, está aí. Essa é a editora evangélica, né? E essas pessoas que estão aí são pessoas contemporâneas nossas. Por exemplo, eu vim para Teresópolis em 77, trazido pelo Rubens Pinto, Rubens Veiga Pinto, presidente do Flamenguinho. O pessoal da antiga sabe bem quem é. Sabe quem é? E aí nós temos a próxima imagem, mostra o Rubens Pinto ali com a sua carequinha, em frente à editora evangélica na hora de almoço. Está ele no meio ali. Esse do meio aí é o presidente do Flamenguinho, Rubens Pinto. E ao lado dele, aquele moreno ali, aquele mulato, é o Raimundo, pai do Carlos Anacleto. Essa foto é anos 70 já, né? Essa foto é anos 70, talvez até antes de 70 um pouquinho, porque eu lembro do Rubens em 77 um pouco mais calmo, mais velhinho que isso. Primeira metade, diria. Primeira metade, certamente. Talvez, uma foto muito interessante. E a importância... Isso aí é no jardim ali na frente da casa, né? Exato, antes da calçada. E essa casa, essa gráfica teve uma importância muito grande para a cidade. Por ali passaram todos os grandes gráficos. Os gráficos da cidade passaram pela Casa da Editora Evangélica. Aprenderam a profissão ali, dali vão alguns gráficos vão fundar a sua própria gráfica, muito né? Legal. E você não encontra nada escrito sobre isso. Então, quando a gente encontra uma imagem da Casa de Pedra e até do interior dela e das pessoas que trabalharam lá, a gente fica com certa felicidade, porque é um sítio histórico localizado, né? E ali você pode fazer um texto, determinar e gravar isso para que essa memória, que já está quase perdida hoje, ela sobreviva mais alguns anos, né? Se retrata. Isso é importante. E, aliás, esse é o princípio do Reminiscências, né, Léo? Trazer essas histórias à tona de novo. Né? Fazer com que as pessoas intuitivamente comparem e percebam se vale ou não a pena, né? É verdade. Então, né? Esse é o exercício. A gente está com um trabalho novo, né, Léo? A gente está mais ou menos. Na verdade, o que é novo é para a TV, né? É para a TV, claro, né? para a TV inédito. O que acontece? Eu estou trazendo para a TV Diário, vai ser exibido aí, já conversei com a direção. Que legal, gente. Vai ser exibido nos intervalos aí da programação, o material que foi exibido nos encontros do Grupo Reminiscências, que é o grupo do Facebook que trata só da memória de Teresópolis. Muito legal, né? Aliás, os encontros têm sido maravilhosos. Então tem aí, por exemplo, um curtinha que eu fiz de uma entrevista com essa é a dona Arlete Adel, a esposa do Dr. João Zerilo, que foi homenageado pela academia. Zerilo, ganhou a medalha Tiradentes. Né? Essa semana né? Da Academia Teresopolitana de Letras, né? E essas filmagens eu fiz em parceria com os meninos do Crescendo. Eu estava ensinando audiovisual para eles e foi o único exercício que nós fizemos, cada um com uma câmera, aplicando os conhecimentos nesse dia. Então eu peguei um pouquinho da câmera de cada um, né? E aí, assim, unindo, né? Eu não tive patrocínio de ninguém para fazer, como na maioria das vezes, e não é por causa disso que eu vou deixar de fazer. Eu boto até onde alcanço. E aí, dentre outras pessoas que eu entrevistei, hoje eu estou mostrando aí um pouquinho do que a gente vai apresentar. Uma curtinha de 7 minutos, 5 minutos com o Dr. Zerilo, ele falando sobre a origem da Faculdade de Medicina. Né? Olha ele lá no cantinho da mesa lá em cima, novinho lá. Novinho, na né? Taberna Alpina. Ou seja, toda a ambiente lá, ele contando, né? Então você vê. Essa foto, inclusive, também é muito conhecida, né? Ele lá na pedra fundamental lá, né? da Faculdade de Medicina. Muito que a legal. A FESO já existia, na verdade, né? A Faculdade de Medicina veio logo depois, assim. Começou com administração, né? Não, começou com medicina mesmo. Medicina mesmo, né? Mas a FESO, como fundação, ela é um pouquinho mais velha do que... Ela já fez 50 anos, a Faculdade de Medicina vai fazer ano que vem. Vai fazer ano que vem, acho que sim, 68, eu acho. E o professor Zerilo tem um monte de histórias ali guardadas nessa cachola aí. Que bom que ele foi homenageado em vida também, com certeza, né? Isso que a gente fala sempre. Espera morrer para homenagear. E assim, homenagear e aproveitar o conteúdo que essas pessoas têm. Eu vou até pedir para avançar um pouco o arquivo, para chegar lá nas Irmãs para Campo, que é uma gracinha. Irmãs para Campo. Mas enquanto ele não coloca, eu vou falando, né? Que a gente vai... Eu trouxe um material, então, do que é exibido, do que eu preparo, que às vezes
se eventualmente alguém possa levar para o encontro do grupo Reminiscências, né? Eu faço a propaganda do grupo e aí eu exibo aqui. É lógico que o material que eu trouxe é todo do que eu produzi, porque a gente ainda não tem ainda nas pessoas essa... Então as pessoas contribuem com foto, com relatos, e a gente tem que estimular isso, porque em cima disso que a gente vai atrás. Eu fui ao Rio com o apoio lá, com essa câmera do Gilberto, da TV, aqui da TV Diário. Nós fomos um belo dia, 3 anos atrás, visitar, já tem uns 3 anos, as 2 filhas do Dr. Paracampo, que foi um dos médicos assim mais famosos da história de Teresópolis, até porque ele editou em 1926 um livro colorido, um almanaque, vendendo o primeiro material assim, turístico, gráfico de Teresópolis. Ele tirou do bolso dele, amava muito Teresópolis, né? Olha o desprendimento, né, Vanderlei? Temos aqui 2 horas... Eu tenho 2 horas de material bruto da entrevista dessas 2 irmãs, né? A esquerda aí é a Helena e a direita a Lília Paracampo, essa aí, né? Que legal, ela deve estar com 88 anos hoje, a outra 85. Estão bem, estão saudáveis, lúcidas. E eram um daqueles líderes, né, Vanderlei, que a gente sempre fala com... Onde elas moraram lá, olha lá, ó. Olha a casa do Paracampo. Elas moravam ali, ó, do lado, em cima do Cinema Império. Entravam por ali, o primeiro consultório do Dr. Paracampo. Caramba. Elas falam, né? Ali, ó, isso aí, olha como é que era a fachada. Inclusive, eu quero elogiar o empresário que fez um tratamento naquela fachada ali, muito legal, respeitando o desenho, as características, olha, de emocionar. Que faz parte da nossa história mesmo. Já faz né? parte. Isso aí. Então, mas o Vanderlei é um daqueles caras que a gente falou aqui há algumas semanas, né? Que eram um dos líderes, né, eram pessoas que eram referências na cidade e que não deixavam as coisas saírem dos seus trilhos, lutavam por uma cidade ordeira. Outro dia eu fiz um comentário num post sobre essa questão do Paracampo, e aí eu falei algumas coisas do Paracampo, citando esse desprendimento dele, a importância dele. O Paracampo, além de ter, ele fez em 26 esse guia turístico de Teresópolis, que é um livrinho muito simpático. Ele fez as imagens dos casarões da época, que é o período das vilas em Teresópolis. E a gente vai encontrar a notícia do Paracampo de novo, lá em 33, 34, criando uma associação de empresários da cidade para reconstruir a estrada Teresópolis da Ipava, que era a nossa única estrada de automóvel para o Rio. Então ele está dizendo lá, tal pessoa deu tantos cruzeiros, tal pessoa vai ceder um trator por um mês. Então ele é o cara que coordenava isso. Né? E depois aí o Getúlio, vendo que estava sendo feita essa estrada, ele vai em campo, o governo federal faz a reforma. Mas quem começou a fazer foram os teresopolitanos da época, Regadas, o Paracampo, mobilizados, principal, mobilizando. Então é muito importante. Aí a Lília Paracampo, ela comenta assim: mas você conheceu meu pai? Você parece tão novinho. Mas a pessoa que deixa uma história, a gente guarda a memória dela, claro, né? Então não pode nunca esquecer do Paracampo. E eu fico muito chateado quando às vezes o dia eu vi uma propaganda de um prédio surgindo na rua Armando Paracampo, que é perto da História São José. E aí o panfleto está dizendo Rua Pará Campos, como se fosse um estado e mais uma cidade do Rio, né? Gente, olha aí, isso é muito ruim você não ter essa memória. Então, diga-se de passagem, elas se queixaram que tem uma rua, o Paracampo, porque antigamente o Alto e a Várzea eram bem destacados. Sim, havia rivalidade, inclusive, uma rivalidade social, socioeconômica às vezes, enfim, tinha rivalidade de vários níveis. E ele era um cidadão da Várzea. E quando ele foi homenageado, ganhou o nome de rua, deram o nome de rua para uma rua do Alto. No Alto. E elas guardaram isso para reclamar comigo. Assim. Olha, tá vendo? Meu pai não representa isso, né? Olha que legal. Gente, muito bacana, né, Léo? Então a novidade é essa, né? Outra novidade que está sendo exibido na programação da TV Diário, o Reminiscência de Estradas de Ferro, Teresópolis, que já estava um tempinho fora das telas, só que em segunda edição. Ele está com colorido melhor, melhorei o som e ilustrei mais, porque quando o filme foi lançado em 2008, a correria impressa pelo Sesc, pelas circunstâncias, eu também não tinha acesso a determinado tipo de acervo que depois eu falava, nossa, podia estar no meu filme. Podia estar usando. O que eu fiz? O filme é meu. É claro. Como o Jéssica Valadão falou, o filme era meu, eu botava o que eu quisesse no filme. Eu fui a Jéssica Valadão mesmo, coloquei no filme. É isso aí. Tem uns 5 minutos de ilustração e quem que quiser adquirir o DVD lá na Papelaria Globo, na Banca da Calçada da Fama, tá lá escrito segunda edição, com mais meia hora de extras, que são aqueles assuntos que foram filmados para o filme, mas que não entraram para não criar
uma barriga grande no filme, mas quem gosta de chupar até o caroço tem lá. Tem Tem Rubens Ladeira, que não entrou no filme, foi presidente da Associação de Engenheiros Ferroviários. E tem também o papo lá do bar em frente à estação, que deu pano pra manga. Tem até o seu Hernani lá do Caldo de Piranha, que não participa do filme muito ativamente, e fica meio no cantinho. Aí ele conta, quando ele era garoto, explodiam as bombas lá, explodindo lá as pedras. Enfim, não vou ficar... Muito legal, gente. Vale a pena, não vale spoiler, a pena. Não. E tá em exibição aí também na telinha. Okay. Chefe, obrigado. Semana que vem tem mais, né? Certamente. Se Deus Tô quiser. na fila Léo, obrigado aí pela parceria de mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui falando de memória. E o pessoal que está em casa, fica ligado aí que na telinha daqui a pouco aparecem reminiscências aí, né? Valeu. E participe das reuniões, tá, gente? Isso aí. Sempre tem encontros lá, normalmente na FESO, e são muito bacanas, né? Participe, que vale muito a pena, tá bom? Léo, obrigado. E você que está em casa, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pela tua participação aqui nas redes sociais. Semana que vem tem mais. Jornal Diário na TV vai se despedindo por aqui. Tenham todos um excelente fim de semana e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.